Então, irmãos, aqui eu vou continuar uma segunda parte do que eu estava falando, porque houve uma ligação e aí essa ligação que me fizeram me fez cair a live, né? Então depois eu continuo com essa parte, a segunda parte. Então, continuando ali, irmãos. Então, por causa de fofocas, irmãos, eles tiraram fora. Mas na verdade eu estava já, Deus falando comigo, e eu saí fora. Eu vi que eles estavam me tratando mal. Tratavam mal eu, irmão Carlos Turra, também falecido irmão. E aí, simplesmente a gente decidiu, vamos sair fora. Não querem nós, tudo bem. Deixa nas mãos de Deus, porque virá o tempo em que Deus os corrigirá, se eles têm que ser corrigidos, e chamada a atenção deles. E se eles não forem corrigidos, Deus certamente fará alguma coisa que irá fazer eles enxergarem essa verdade e verem que esses tipos de fofoca não se faz de membros. Então, uma hora, com certeza, Deus vai fazer. Mas Deus tinha um chamado para me responder. Por isso aconteciam coisas assim, que eu estou respondendo agora. Então, irmãos, voltando ao assunto normal aqui, falando deste livrinho, hoje se cumpre esta palavra profetizando outra vez. E isso se cumpriu então com o pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi ali o primeiro adicional que cumpre também o parágrafo 43 desta profecia Espírito da Verdade, né? Mas ali diz que quando não for mais escritura, virá uma outra porção agora. Então, o próprio pastor Osmar ali teve uma época em que ele pregou que já não era mais escritura. Então, por isso veio a outra porção agora. E esta outra porção agora é que continua com a verdade do profetizes outra vez, em Apocalipse 10, do 8 ao 11, e continua profetizando outra vez até o arrebatamento. Isto mudou, meus irmãos. Houve uma mudança após a retirada do pastor Osmar. E é tão verdade isso e certo, que agora que já passou um tempo desde que ele faleceu, em 9 de janeiro de 2024, neste dia, depois que ele faleceu até a data de hoje, né? Vejam que já passou um ano e pouco, um ano e alguns meses. Nesse tempo, já os irmãos podem notar como ficou divididos. Alguns ficaram lá unidos com Franca, ali, com o pastor Adriano, ali de Franca, e continuam unidos ali entre eles, pregando a mensagem de João. E outros que estavam ali com o pastor Osmar, né, o João Bispo dos Santos, Branham Mendes, esses aí, ficaram por um outro lado pregando entre eles. Uniram-se entre eles, não sei se continuam unidos até hoje, acredito que não. Talvez sim, talvez não, fazem algumas coisas entre eles. Porém, os ministérios deles. Estão levando adiante a mensagem do jeito que eles andam, falando e pregando João. Mas a mensagem de João não tem nada a ver com a mensagem de João. Pastor Osmar mesmo fez uma pregação dizendo que ele não era para chamar ele de João, porque ele não era João. Ele iniciou pregando isto errado. Depois, antes de partir, pouco antes de partir, ele fez uma live. Ele nem sabia que ia partir, né? E deixou dito que não era para chamar ele de João. Agora eu pergunto, estão obedecendo ele como adicional? E aqueles que andavam com ele, grudados nele, que obedeciam ele em tudo, nem isso não obedeceram, porque hoje estão aí pregando e ainda chamando ele de João. Então, a verdade mesmo é que não creram, nem nele e nem na mensagem de Branham, porque pregam segundo os seus entendimentos da maneira que querem. Mas isso não pode, para uma pessoa, um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, não pode sair da doutrina do apóstolo Paulo, como, por exemplo, fazer casamento de pessoa separada, como tem um pastor aí que fez, né? Casamento de pessoa separada, e foi meu pastor e fala mal de mim, que eu sou errado, que eu sou isso, eu sou aquilo, e falou mal de mim para este outro pastor lá do Pará, que nunca nem conversou comigo. Uma única vez que veio tentar conversar comigo, sentou do lado, no meu banco do lado, que eu estava dentro da congregação, para vir fazer não sei o quê, porque nem teve conversa. Quer dizer, estava induzido por mentira de um outro homem que falou nos ouvidos dele, que eu era uma pessoa que provavelmente não prestava,
né? Vamos dizer assim, não prestava. Aí ele veio lá falar comigo, mas, meu irmão, você, pastor, que ouviu isso, você fez um grande pecado. Como é que você sabia se eu prestava ou não só ouvindo a outra pessoa? E o meu lado, você ouviu? Quando se fala mal de alguém, tem que provar. E aí, você ouviu o outro, disse que aquele outro falou mal de mim, dizendo que eu não prestava. Mas e aí, você foi dar ouvido para ele, mas nunca não sabe da minha vida? Você não sabe o que eu vivo aqui na minha cidade? Eu não sei da sua, o que o senhor vive aí. Eu posso falar mal do senhor? Não posso. Agora, falar o que vocês fizeram para mim, eu posso. O que fizeram para mim, eu posso. Estou contando aqui o que fizeram para mim. Falaram mal de mim pelas costas. E falar mal pelas costas não é provar nada. É simplesmente querer jogar um irmão ou outros irmãos contra aquele irmão. E fazer isso, meus irmãos, é pecado. E aí vocês dizem que são noiva do Senhor Jesus Cristo, esposa casada com Cristo agindo desta maneira? Não, meus irmãos, vocês se desviaram disto. Estão desviados. Quem faz esse tipo de maldade nunca é esposa de Cristo. Vocês acham que o Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue dele por nós, o sangue cobre essas coisas? O sangue de Cristo, ele cobre essas coisas enquanto nós vivemos uma vida de arrependimento sem fazer fofoca dos outros. Mas no momento em que você faz fofoca do outro e você se torna um criminoso, porque fazer fofoca do outro é se tornar um criminoso, não é? Se alguém rouba alguma coisa, o que é? É um criminoso. É réu de julgamento. Tem que botar na cadeia, tem que fazer um julgamento. Ele nem pode ir, ele até é preso, mas não pode ser condenado, tem todo o tempo do processo para o condenar, não é? É assim que é a lei, até então que ele fique preso definitivo e cumpra a pena que o julgamento dele vai dar, não é? Por ter cometido um roubo, um assassinato. E fazer fofoca é diferente de roubar e matar? Não é diferente, porque a fofoca e a língua mata muito mais do que arma de fogo, se os irmãos não sabiam. Mata digamos assim, a dignidade da pessoa. E isso é pecado. Matar a honra de alguém, destruir a honra, denegrir a imagem de alguém. Então você que faz isso não pode e não é chamada esposa de Cristo. Você se chama esposa de Cristo, mas o teu esposo que você diz que é esposo teu, ele aceita você como esposa de Cristo sendo assim? É lógico que não. O Senhor Jesus Cristo não aceita isto. É pecado, meus irmãos? Então vocês estão em pecado. E por estarem em pecado, nós não somos mais branamitas verdadeiros. E é por isto que vem a outra porção agora, para os corrigir e os colocar na ordem correta, até mesmo de suas vidas individuais, que são pastores fofoqueiros e sem vergonhas, que além de dizerem que o dízimo é todo de vocês e que vocês fazem o que quiser com eles, ainda tentam denegrir a imagem da pessoa. Como eu, quando comecei a pregar aqui na internet, e logo o João Bispo dos Santos falou publicamente: aquele ali foi um que era meu, os gatos pingados, tentando denegrir a minha imagem, chamando de gato pingado. Olha, irmão, se isto é ser um pastor verdadeiro, então eu não sei o que é ser falso. Mas aí, meus irmãos, fiquem com vocês. Façam o que quiserem, creiam no que quiserem. Eu continuo crendo na verdadeira e pura palavra do irmão William Marion Branham e crendo na dignidade do homem e da palavra, que diz que todo aquele que fofoca do seu irmão, seja pastor, seja membro, é um que está errado e é um que está em falta com Deus. Nem ceia poderia tomar. E pastores dando a ceia e os tomando também. E ainda dando ceia. Pastores desses não deveriam nem dar ceia, porque estão em pecado. Dando ceia em pecado. E pecando também ao tomar, porque fizeram maldades contra outra pessoa. Então veja, irmãos, continuando a mensagem aqui da hora, que é a hora do dia em que estamos vivendo, com a outra porção agora.
Então nós vamos continuar falando sobre um ministério único e mundial. E o que diz a palavra? Vamos ler aqui. Terá a noiva de Cristo um ministério? Olha, em perguntas e respostas sobre os selos, nos parágrafos 232 e 233, o profeta Branham diz o seguinte, irmãos. Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito deu a carne à noiva. Ele foi agredido, transpassado no lado, sob o coração, e a água, sangue e espírito saíram. Isso se tornou carne da sua carne e osso do seu osso. Nós somos a carne e os ossos do seu osso. A noiva será a carne e os ossos de Cristo, exatamente. Eles são. Essa é a sua noiva. Agora, irmãos, neste parágrafo, como é que você vai ser carne? Vai ser osso de Cristo e carne de Cristo. Você já viu Cristo fazendo fofoca de irmãos e tentando destruir irmãos? Ou denegrindo a imagem de irmãos? Ou zombando de irmãos? Não, você não viu, não é verdade? E aí você vem dizer que você é osso de Cristo, e carne de Cristo, e sangue de Cristo, e noiva e esposa do Senhor Jesus Cristo, fazendo o contrário do que o Senhor Jesus Cristo é? E você acha que vai ser aceito por Ele? Você não passa de um hipócrita, meu irmão, e iludido, pensando que você vai a algum lugar, a algum arrebatamento. Não vai, você vai ao inferno se não se arrepender do seu pecado, da sua fofoca contra algum irmão, de ter mudado ali, falado mal para um irmão e jogado aquele irmão contra outro irmão e fazer aquele irmão então ser rejeitado por outros irmãos. Isto não é ser esposa de Cristo, isto é ser esposa de Satanás. Isto é ser serpente, povo serpente, mas não povo de Deus. Continuando, irmão Branham, aqui no parágrafo 233, ele diz: a noiva de Cristo teria, 3 pontinhos, a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? É uma pergunta que fizeram para o irmão Branham em perguntas e respostas sobre o selo, e a pergunta número 22. Então, irmão Branham responde: com certeza. E isso é o que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo. Então aqui o irmão Branham está respondendo que é isso que está ocorrendo agora mesmo, naquele momento em que o irmão Branham está pronunciando esta palavra em cima do púlpito e pregando para o povo. Ele está dizendo isso está ocorrendo agora mesmo. Este ministério da noiva de Cristo. Terá a noiva de Cristo, que fizeram essa pergunta para o irmão Branham, um ministério antes do arrebatamento? E ele disse, sim, isso é o que está acontecendo agora mesmo. Em outras palavras, ele dizia, é o que eu estou pregando para vocês, a minha mensagem da hora, deste dia. Creiam em mim. Querem crer em Deus? Creiam em mim agora que estou pregando para vocês. Saiam das denominações erradas. Saiam desses que creem em Pai, Filho e Espírito Santo, desses que creem em 3 deuses, desses que ficaram com essa doutrina errada da igreja no ano 325, lá em Nicéia, da Igreja Católica Romana. Saiam desses aí, porque se vocês continuarem vivendo debaixo dessas crenças erradas, vocês não irão ao arrebatamento e irão morrer com o seu pastor que prega errado para vocês e irão ao inferno, meus irmãos. Então o irmão Branham estava pregando isto. Era a mensagem da hora dele naquele exato momento. Então vejam, continuando o que o irmão Branham está falando aqui, ele diz, certamente é a mensagem da hora, veja a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Agora eu pergunto para vocês, esses pastores, profetas, evangelistas, desde o tempo do irmão Branham, isto não tem nada a ver com as denominações, eu não estou falando das denominações.
Eu não estou falando desses apóstolos, como por exemplo o Valdemiro Santiago. Eu não estou falando desses profetas aí das denominações. Eu estou falando agora, a mensagem está dizendo que a noiva verdadeira terá apóstolos verdadeiros, profetas verdadeiros que preguem a verdade da hora verdadeira e não pulos e gritos e coisas de falar em línguas, que isto já passou o tempo, entendem, irmãos? Não é isto que estou falando, isto são as denominações evangélicas no mundo que hoje estão deturpadas e são parecidos com a verdade de Deus, mas não são a verdade de Deus. Porque a Bíblia diz, se fosse possível, enganariam até mesmo os próprios eleitos. Mas não é possível enganar o eleito. O eleito crê na palavra de Deus. A palavra revelada do momento e que está na linha correta com os apóstolos de Cristo desde o dia em que o primeiro apóstolo começou a pregar a sua mensagem, apóstolo Paulo. Então vieram depois os outros mensageiros das eras, meus irmãos. Quando Paulo foi retirado, aí veio Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Elias, que é irmão William Merriam Branham, desta pirâmide. Cada um nas suas eras da igreja, era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E irmão Branham pertence à era de Laodiceia. Quem estiver correto com esta linha dos mensageiros está predestinado a ir ao arrebatamento. As denominações nem predestinadas estão ao arrebatamento. Todas se desviaram da mensagem de Cristo lá no início alfa. Todas estão desviadas e crendo em mensagens erradas denominacionais, com seus pastores divididos entre eles, cada uma com o nome que tem, e todos eles são nomes de blasfêmia, assim como o irmão Branham pregou uma mensagem chamada Nomes Blasfemos. E essa mensagem está aí na internet, ouçam, lá no YouTube. É só colocar em Nomes Blasfemos, irmão William Merriam Branham, que vocês vão ouvir da própria boca dele, traduzido com o tradutor, a mensagem Nomes Blasfemos. E vocês vão saber o que irmão Branham falou. Então aqui, irmãos, vejam, com certeza ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Agora, como é que você sabe se esses homens aí que são profetas, evangelistas, pastores e tal, são os verdadeiros? Irmãos, porque eles têm que estar ali alinhado com o adicional que Deus levantou no dia. Então, no tempo do pastor Osmar Rodrigues Costa, que era o primeiro adicional ali, cumprindo ali a mensagem Espírito da Verdade, a pessoa estranha, quem estivesse pregando a mensagem dele, divulgando, era pastor, era profeta, era mensageiro, era, doutor, evangelista verdadeiro. Mas quando ele faleceu, eles continuaram pregando divididos e cada um pregando da sua maneira, e então saíram totalmente da fila, da linha correta da mensagem, e hoje eles estão divididos, não estão na linha. Vocês saíram da linha, meus irmãos. E não só pelas coisas que eu falei, de fofocas e outras coisas mais, mas vocês não estão na linha. Para estar na linha, vocês têm que crer na outra porção agora, que vem após o que não era mais escritura. Então vejam, aqui irmão Branham dizendo, e a congregação diz amém, porque ele diz assim, com certeza ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? Irmão Branham pergunta, a congregação responde amém. Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, grande ministério, é grandioso, porque está colocando tudo no lugar, como o irmão Branham fez. Essa é a outra porção agora. Porém, também aqui diz o ministério da hora será tão humilde. Por que ele é humilde? Porque ele agora é humilde. Está sendo pregado na internet, meus irmãos, para todo mundo ver esta pregação, sentir esta pregação. É um grande ministério. É o mesmo ministério do irmão Branham.
Mas continuou com o pastor Osmar Rodrigues Costa. Pastor Osmar Rodrigues Costa foi recolhido. Aí vem a outra porção agora, com outra voz pregando para vocês. E aí vocês têm que descobrir quem é esta voz verdadeira. E se não seguirem esta voz verdadeira, que foi escolhida do alto por Deus, todos vocês estão divididos, errados e fora da linha e fora da fila. E continuam pregando o evangelho do jeito que vocês aprenderam aí com os branamitas e com o pastor Osmar, continuando a mensagem do pastor Osmar e dizendo que é mensagem de João. E dizendo que o dízimo é todo do pastor e faz o que quiser com ele, que foi um dito que o pastor Osmar anunciou e acrescentou a palavra. Então, vocês têm que entender que não é ofender a honra de ninguém, nem do pastor Osmar. Ele fez um acréscimo à palavra, e se vocês não saírem desse acréscimo, vocês irão à perdição, para o inferno. Agora vocês podem perguntar, o pastor Osmar foi para o inferno? Não sei. Eu não sei tudo da palavra. Tinha coisas que o próprio irmão Branham, ele dizia, irmão, isto eu não sei te dizer, então eu não vou dizer nada. E o próprio profeta ensinou nós, quando você não sabe responder e não tem nada para responder, diga a verdade sobre isso para o povo. Eu não tenho a resposta, irmão. Agora tem uns por aí que estão dizendo, ele foi salvo sim, mesmo falando errado, ele foi salvo sim. Você não sabe. A verdade mesmo é que você não sabe. Porque o único que sabe é aquele que rege todas as coisas. É aquele dono da obra. O que ele vai fazer com a alma do pastor Osmar, não cabe a nós saber. Cabe a nós entender que aquilo que não é mais escritura, você deve cair fora disso. E vir para onde está a hora, a escritura do dia, consertada, arrumada, 100%. É isso que você tem que entender na tua mente e vir para isto. E correndo, porque nós sabemos que a misericórdia de Deus é muita. Quem ele tiver misericórdia é com ele. Se ele quiser ter misericórdia com Osmar, é com ele. Não cabe a nós explicar isto. Cabe a nós obedecer o que a palavra diz. Fiquem com ela enquanto for escritura. O que você entende disso? Que quando não for escritura, não se fica mais com ela, meu irmão e minha irmã. Mas você quer ficar? E quer continuar crendo num pastor errado que te prega errado para você? Achando que você vai a algum lugar? Não, meu irmão. Se esse pastor não foi escolhido por Deus para ser o homem da hora, ele está pregando um evangelho que não está debaixo da mensagem da voz da hora que Deus escolheu, você irá ao inferno com ele. Esse sim, posso te dizer com toda certeza absoluta que vai para o inferno porque está pregando fora do que Deus escolheu na hora. Isto que é a verdade e o que cumpre a palavra da hora. E o que é que cumpre a palavra da hora? O parágrafo 44 da outra porção agora. Por isso eu posso dizer sem medo nenhum de errar, que após a pessoa estranha teria um segundo adicional e ele está pregando para você. Você não quer abrir os olhos e enxergar? É porque você é orgulhoso. É porque você tem inveja do homem que está pregando na hora. Porque você diz, todos esses anos eu estudei essa mensagem, eu criei nesta mensagem, eu tenho 40 anos de mensagem, eu tenho 50 anos de mensagem, agora vem um ali escolhido novo por Deus que nem entende nada, e Deus escolhe ele, e como é que Deus não escolheu eu que sei mais do que ele? Ora, irmãos, Deus pega quem ele quiser para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa, por pensar que, por ter 40, 50 anos de conhecimento da mensagem e saber de cor e salteados, estão aprovados lá e carimbados com o carimbo de aprovado do Senhor Jesus Cristo lá no céu. Não, vocês não estão carimbados, aprovados, meus irmãos. E assim foi com o rei Davi. Saul teve que ser tirado para Davi governar. E Davi era um pastor de ovelhas que não entendia nada de exército, nem de liderar exército, nem nada. Ele liderava um rebanho de ovelhas.
mas salvou as ovelhas da boca do leão, matando um leão da maneira que ele sabia. E o dia que ele colocaram uma armadura para ele lutar contra aquele gigante Elias, ele disse: esta armadura para mim não serve. Esta armadura que colocaram nele, que era a armadura de Saul emprestada, ele disse: para mim não serve esta palavra. A armadura representava a palavra. Esta palavra para mim não serve nada. Serve o que Deus está me dando agora, na hora do dia, e eu vou lutar contra aquele Golias com esta palavra da hora, e eu o vencerei, porque eu um dia saí e corri e fui para vencer um leão que estava atacando uma das minhas ovelhas, e eu fui até ele do jeito que eu fui, e eu o matei e livrei a minha ovelha da morte. E assim é, meus irmãos. Deus escolhe o homem da hora para confundir aqueles que se acham. Eu estive com Osmar. Eu passeei com Osmar. Eu fiquei nos hotéis com Osmar. Eu aprendi do Osmar. Eu sei tudo da mensagem da hora de um homem só. E por que você não está pregando a mensagem de um homem só? E por que não está crendo na mensagem de um homem só? Você está desviado da mensagem de um homem só. Não enxerga? Tanto você lá de Franca, quanto os outros pastores que saíram de vocês, aí todos vocês estão desviados da mensagem de um homem só. Porque a mensagem continua sendo de um homem só. E quem é que ensinou essa mensagem de um homem só para vocês? Foi o pastor Osmar Rodrigues Costa, não foi? Não foi? Foi irmão José Brana? Não foi irmão José Brana. Irmão José Brana não tem nem a revelação desta mensagem, e ele mesmo tem que se dobrar para ela se ele quiser ser salvo neste dia e raptado também. Agora observe, a pergunta ou questão é essa. Esse ministério da hora que iniciou com Brana, pregando a restauração da palavra, ali cumprindo Malaquias 4, 5 e 6. Vamos ver aqui. O que diz aqui? Malaquias 4, 5 e 6. A minha pregação hoje vai ser um pouquinho comprida, irmãos. Quem ama a palavra, fica. Quem ama a mentira, sai. Quem não gosta de palavra, vá lá assistir a sua televisãozinha, o seu programa, aquele de domingo, ou a sua novela, ou o seu filmezinho, né? Se você ama, é a esposa do Senhor, e um dia você vai viver no reino de Cristo para sempre, ao lado da palavra e vivendo a palavra, então você ficará mais um pouco para ouvir a palavra. Agora, se você quer só ouvir um pouquinho da palavra e dizer: é muito comprida esta pregação, então você vá onde quiser, irmão, mas o teu lugar não é ser esposa de Cristo e nem noiva de Cristo, porque se você não ama a palavra, então o que está fazendo aqui na palavra? Você não é esposa de Cristo, não é aqui o teu lugar, meu irmão, minha irmã. Isto é para os que são da palavra, aqueles que amam a palavra. É claro que eu não gosto de fazer pregação comprida, mas algumas vezes é necessário para concluir algum assunto. Irmão Brana fazia pregações muito mais compridas do que as nós que tivemos aqui no Brasil. As fitas dele dava 2 horas, às vezes 3 horas de duração, porque tinha ainda a tradução. E como é que você ficava quietinho ouvindo e não reclamava nada? Aqui então, irmãos, vamos ler aqui. Deixa eu achar aqui. É o último livro, né, do Novo Testamento, Malaquias. Então, para que você possa ter um entendimento um pouquinho melhor, por causa daqueles que não conhecem nada desta palavra, né, que são os denominacionais, que não conhecem a palavra de Brana, porque não creram em Brana. Então, aqui em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, diz assim, meus irmãos, nesses últimos versos, falando: Eis que eu vos enfio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, estes são ali os versos da Bíblia que mostram que o irmão Branham cumpriu esses versos. Não está o nome de Branham aqui na Bíblia, você não vai achar.
Você vai achar a profecia que diz que ele envia o profeta Elias. Irmão Branham tinha o ministério do profeta Elias sobre ele, meus irmãos. Assim como João Batista, que foi declarado por Jesus, que ele também tinha o espírito de Elias sobre ele. Então, ali, irmão Branham tinha esse espírito de Elias. Era ele que veio cumprir esta última chamada e pregação da hora para nós. Então, onde diz isto que eu estava lendo aqui? Pregar a restauração da palavra, ali cumprindo em Malaquias 4, 5 e 6. Esse ministério de Branham findou na sua morte. Aqui é a questão onde tem que haver entendimento igual e recíproco entre todos aqueles que se dizem noiva de Jesus Cristo. O ministério de Branham não findou, apenas Branham cumpriu sua parte no seu dia que viveu, mas deixou profetizado na mensagem Espírito da Verdade sobre 2 adicionais que continuariam esse mesmo ministério até o dia do arrebatamento, porque o profeta, além de ser o último mensageiro das eras da igreja, também foi feito como líder da noiva do dia final. E dentro desse mesmo ministério, após Branham ser recolhido, haveriam 2 adicionais, líderes da noiva que continuariam levando à frente o mesmo ministério, mas agora profetizando outra vez o que o mensageiro Branham cumpriu. O ministério de Branham veio até o rapto com um líder adicional. Você poderia me perguntar, esses pastores que surgiram no adicional da pessoa estranha, o pastor Osmar, que é o pastor Osmar Rodrigues Costa, eles continuam o ministério de Branham após Osmar ser recolhido? Bem, quem quiser continuar crendo que pastores que continuam crendo e ensinando errado coisas que Osmar errou em dizer e não consertou, poderão ficar nisso com estes pastores. Mas eu, que prego a outra porção agora, não creio nisso, porque todo quíntuplo, segundo a Bíblia ensina, prega a mensagem da hora do homem que Deus levantou para prosseguir aquilo que ele recolheu. Assim como aconteceu com Moisés, que Josué continuou, ou com o rei Saul, que Deus levantou o Davi no lugar de Saul. Sempre Deus substitui algo levantado pelos homens por quem ele quer levantar. Que lhe obedeça. Isso é Bíblia, irmão, e isso é a verdade da hora agora. Queridos amigos denominacionais que creem na Trindade e outros na dualidade, Deus deixou para trás, e vocês, branhamitas, sejam quem for, devem se adequar à mensagem da hora da outra porção, para que todos creiam igualmente, mundialmente, ou ficarão no rapto. Desculpe lhes dizer a verdade, mas Deus precisou levantar nesse dia e hora atual um que cumpre a mensagem de um homem só, para lhes dizer que até mesmo o irmão Joseph Branham, que não teve revelado essa parte a ele, que também deve crer igual ou também não subirá no rapto. Todos devem crer igual para serem a verdadeira esposa do Senhor Jesus Cristo e a verdadeira família Branham mundial. E esses outros
Todos, após a partida do adicional Osmar Rodrigues Costa, encontram-se divididos e sem a aprovação de Deus sobre vocês. Esse último adicional é a última misericórdia de Deus sobre a humanidade. E é onde tenho, ou melhor, e é onde tudo deve ser posicionado no 100% da palavra. Observem Moisés e Miriam, sua irmã, e profetiza como Deus tratou diferente Moisés e Miriam em Números 12, 6 a 10. Vamos ler aqui, irmãos, o que aconteceu com Moisés e Miriam. Se a live não cair, né? Vamos ver se dá para ler aqui em Números, no capítulo 12, e versículo 6 em diante, até o versículo, que eu vou ter que tirar o óculos, irmãos, até o versículo 10. Então, diz a palavra do Senhor o seguinte: e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Vejam, aqui Deus está falando de um profeta. Profetas normais, que até hoje existem nas denominações. Deus fala com eles? Fala, meus irmãos. Deus ainda está agindo nas denominações, porque as denominações são a igreja de Cristo na terra, que vão passar a tribulação, porque não tem o azeite das revelações dos trovões e dos mistérios revelados, que somente a esposa de Cristo tem, a noiva do Senhor, casada em 1963. Desde 28 de fevereiro de 1963, irmãos, nós agora somos esposa do Senhor Jesus Cristo. Até aquele dia antes da nuvem, da aparição daquela nuvem ali no céu, está aqui a fotografia, onde apareceram os 7 mensageiros e formaram aquele rosto de Cristo. Ali, irmãos, era a noiva. Mas neste dia ela casou. Ela casou. E ali ela hoje é esposa. Então o Senhor, ele se revela ao profeta, como era Miriam, fala com ele em sonhos e em visões, mostrando para ele as coisas, e aqueles profetas menores falando ao povo para ajudar o povo. Porém, com Moisés não era assim. Vejam, vamos continuar aqui. Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Fiel em toda a minha casa, meus irmãos. Em tudo que Deus manda ele fazer na casa. Ele era o mordomo fiel que obedecia o que Deus dizia para ele dizer ao povo. Boca a boca falo com ele, e de vista. Então Deus aparecia para Moisés, falava com ele. E nesse último tempo nós tivemos um profeta assim, que foi falado boca a boca. Voltamos aqui, irmãos, que foi interferido por uma ligação que um irmão, uma pessoa fez para mim aqui agora, né? Voltando aqui, então, vejam, Moisés não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor, não por figuras e não por visões, irmãos. Porque, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui Deus está aqui repreendendo, então, Miriam e Arão, que era irmão de Moisés e que estava dando ali para Miriam, ajudando ela naquela rebeldia contra o irmão dela, Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. Então ali Miriam foi castigada. Deus tratava com aquela profetisa diferente.
ele não deu cargo para ela tomar o lugar de Moisés, porque ela almejava querer ser Moisés, queria tirar o irmão dela fora, acusando ele de ter casado com uma mulher etíope que era fora do povo judeu. Mas vejam, Deus escolheu aquela mulher para Moisés, e quem é que poderia apontar o dedo para Moisés? Quando Deus faz a coisa, quem é que pode mudar? Não há homem que possa mudar, é a escolha de Deus. Quando Deus escolhe e você fala mal do que Deus escolhe, então você pega a lepra, como Miriam. Hoje a lepra, meus irmãos, é não ter mais entendimento da palavra. É sair da revelação e começar a crer coisas erradas e acrescentar a escritura, como fez o próprio pastor Osmar, acrescentando, dizendo que o dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser com ele. Entre outras coisas mais, e o povo dizer que a mensagem de João, isso é acrescentar, isso é errar. Então veja, irmão, Deus fala ao profeta da hora e do dia, boca a boca. Não é só com visões. Irmão Branham tinha visões, curava enfermos, mas ele ia se recolher naquela caverna escondido e ali Deus falava com ele. E quando não era na caverna, era onde ele estava e ele ouvia a voz de Deus falar com ele. Era um profeta maior. E ele estava ali cumprindo aquele propósito de Deus de Malaquias 4, 5 e 6, de restaurar a palavra de Deus para nós nesses últimos tempos. Então ele era o profeta da era que todos deveriam ter crido nele. Era uma mensagem mundial, meus irmãos. Tudo isso foi e é uma mensagem mundial ainda até os dias de hoje. Um ministério único e mundial, o qual nós vivemos. E por que estamos vivendo separados e divididos? Porque meus irmãos estão divididos por seus orgulhos próprios, de não dobrarem para a palavra que vos prego agora na hora, dizendo para vocês, parem de ser assim. Arrependam-se dos seus pecados, do que vocês falaram pelas costas uns dos outros, e coloquem-se, voltem para a fila da palavra, ou não se, com o adicional desse dia que é o correto, unam-se com Davi, ele diria naquele dia, e Saul foi tirado. Unam-se com Josué, porque Moisés fez e cumpriu o que tinha que fazer. Pastor Osmar Rodrigues Costa cumpriu a parte dele, até mesmo onde não foi escritura mais. Por quê? Porque onde não era escritura, tinha que cumprir um parágrafo 44, que dizia, virá outra porção agora, uma pequena porção, curta, até o arrebatamento. Não haverá rapto, irmãos, é o que eu creio, sem que a noiva do Senhor, toda ela esteja crendo igualmente num ministério mundial de um homem só, crendo e obedecendo este homem só. Então o restante é o quíntuplo deste dia. E a verdadeira família Branham, a que hoje se chama família Branham, ainda assim é algo que Satanás quer nos enganar e fazer pensar que ali está a verdadeira família Branham. Não está mais. Foi nos dias do Osmar. Quando ele foi recolhido, não foi mais. Deus teve que dar este corte, meus irmãos, e vocês têm que compreender esta revelação, que é a última misericórdia do dia. E se ficarem contra aquele que Deus, então, colocou nesse lugar, vocês não subirão ao arrebatamento. E ficarão junto com a igreja deste mundo, os denominacionais, que hoje estão aí ainda servindo a Deus da maneira errada deles, sem o azeite para serem aquele povo escolhido que morará com Cristo dentro da cidade santa, a Nova Jerusalém, que descerá dos céus para o povo governar. A noiva
a esposa escolhida do Senhor Jesus Cristo, governar sobre os habitantes que habitarão a terra no futuro, aqueles que pisarão nos corpos dos ímpios queimados pelas bombas atômicas. Então, é assim que será o futuro. Cristo e sua esposa governando o universo. Que Deus os abençoe, meus irmãos, com esta palavra e que os faça pensarem, tomarem uma atitude, a atitude de quererem ser salvos, ter salvação. Não tomem mal por mim quando eu citei nomes ali de alguns pastores. Se quiserem continuar orgulhosos, não reconhecendo vossos erros contra a minha pessoa, tudo bem, meus irmãos, continuem. Mas eu digo para vocês, eu não tenho raiva de vocês, nenhuma. Eu apenas tive um chamado, escolhido por Deus num chamado, para pregar esta palavra para vocês, quando eu enxerguei que eu estava ali errado também, crendo errado na mensagem do pastor Osmar, não estava entendendo, e Deus então me revelou o significado do meu ministério, do meu chamado que tive após o pastor Osmar, então, ser retirado. E assim como o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, ele poderia ter sido condenado por Jesus. Ele perseguia, matava os cristãos ali, que estavam ali crendo em Jesus e nas pregações dos apóstolos. E o que Deus fez? Não condenou o apóstolo Paulo, mas fez ele, de Saulo, transformou ele para Paulo, e fez dele o primeiro mensageiro das eras. E agora, meus irmãos, eu vos prego a outra porção, para dizer a vocês que se a noiva não tiver uma única doutrina, uma só fé, uma só voz, não irão ao arrebatamento. E é isso que esses gatos pingados que estão comigo estão crendo. Ali, irmão Luiz Fontaniva, que Deus o abençoe e retribua ele dos dízimos que ele tem dado a mim. Muito obrigado, meu irmão, por crer nesta palavra. Que antigamente nós éramos pessoas que não nos dávamos muito bem, fui perseguido também por ele e outras coisas que aconteceram, e não digo mais o que ele me fez, porque agora ele consertou-se comigo em algumas coisas, né? Espero que seja de coração. E aquele outro irmão que falou mal de mim ali, tentou colocar você, Luiz, contra mim, quando eu também estava errado ali falando alguma coisa de você para ele, mas ao mesmo tempo estava tentando me aconselhar porque eu fiz ele de meu pastor, ele nem soube me dar ali um conselho, meu irmão. Ele simplesmente quis me excluir para fora, e nem sabia que estava excluindo uma pessoa escolhida de Deus. Coitado, pobre coitada dessa alma que não sabe o que fez. É como Jesus Cristo disse na cruz, meus irmãos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, quando estavam ali matando o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e estava naquele corpo chamado Jesus. Deus vos abençoe, Deus os ajude a meditar, Deus os ajude a enxergar a verdade da hora desse dia, para que vocês não pereçam, meus irmãos, mas unam-se com a outra porção que é a palavra da hora, e juntos subiremos todos em regozijo no arrebatamento, que é isto que a noiva precisa nesta hora, estar unida em uma só fé, uma só doutrina, uma mensagem mundial. E ao irmão José Brana, a mesma coisa. Eu sei que você nem me conhece, eu sou uma pessoa, um grãozinho, que você pode até pisar em cima e dizer: quem é este para falar estas palavras? Meu pai nunca pregaria uma coisa dessa e tal. Irmãos, o orgulho leva à perdição. Mas deixar o orgulho de lado, arrepender-se dos erros e reconhecer a verdade do dia, então salvará a sua alma e a minha também. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham
um bom final de domingo. E se vocês ouvirem esta live em outra ocasião, que agora já tem 2 partes, né? Que vocês então sejam ali abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.